Chegou a hora de falar de reforma trabalhista. Depois de mais de 7 décadas, o texto foi aprovado e você deve estar se perguntando assim, mas esse ano todo eu ouvi falar de reforma trabalhista, que horas de fato passa a valer essa reforma trabalhista? No Explica Direito você vai entender tudo sobre reforma trabalhista. Nós separamos os principais temas e nas próximas semanas nós vamos falar sobre os principais assuntos sobre reforma trabalhista. E o tema de hoje é a terceirização. Olá, eu sou a doutora Natália Corder e hoje nós vamos começar aqui no Explica Direito a série Reforma Trabalhista. E você deve estar se perguntando assim, quando de fato começa a vigorar a lei? O que é essa história que a lei começa e ainda não vale? Então eu vou te explicar aqui o que significa o vacatio legis. Vacatio legis é uma expressão em latim que significa lei vaga. É o tempo em que a lei foi publicada até o dia que realmente ela passa a vigorar. A lei da reforma trabalhista, os textos modificados, passam a valer agora a partir de novembro de 2017. Entre mais de 100 artigos modificados, todos muito polêmicos, com diversos entendimentos, uns a favor do trabalhador, outros a favor do empregador, o meu objetivo aqui é falar para você da mudança da legislação. Não é assumir nenhuma posição partidária, tampouco política. O meu objetivo aqui é falar para você do que mudou na legislação. E hoje eu vou explicar direito sobre a terceirização. O que mudou na terceirização? Primeiro nós precisamos entender o que é terceirização. Então imagina que você trabalha numa empresa. E nessa empresa que você trabalha, o dono dessa empresa é o seu patrão. Na terceirização não funciona assim. Você trabalha numa empresa, mas o seu patrão é uma outra empresa contratada para prestar serviço na empresa que você trabalha. Ficou confuso? Imagina assim, a empresa A é contratada pela empresa B para prestar serviços e você trabalha na empresa A. Então o seu patrão é o dono da empresa A e não da empresa B onde você trabalha. Isso é a terceirização. E o que mudou com a reforma trabalhista, a questão da terceirização? Antes da reforma trabalhista, existia sim a terceirização. Mas era possível a terceirização apenas para atividade meio. Agora, com o novo texto, é permitido a terceirização para atividades fim. Vamos entender a diferença de atividade meio e fim? A atividade meio está relacionada a uma atividade que você exerce que não tem a ver com o produto final que a empresa produz. Ou seja, o seu trabalho não está relacionado à atividade final, a atividade que produz o produto final daquela empresa. Então imagina que você trabalha numa empresa, mas você trabalha na portaria, na limpeza, em outros setores, no transporte, que não tenham a ver com o produto final daquela empresa. Imagina que nessa situação, que eu estou dando o exemplo, é uma empresa que produz peças. Todas essas pessoas envolvidas com limpeza, portaria, segurança, transporte, não estão relacionadas com a produção da peça da empresa. Ou seja, nesse caso, elas estão envolvidas na atividade meio. Elas, antes do novo texto, antes da reforma, poderiam ser terceirizadas sem nenhum problema. E agora com a reforma trabalhista, essas pessoas não podem mais ser terceirizadas? Não só essas pessoas podem continuar sendo terceirizadas, como novos funcionários podem ser terceirizados, os chamados atividades fim. Lembra aqueles que eu disse que estavam envolvidos com o produto final da empresa? Então agora não importa mais se é atividade fim ou meio, todos os funcionários poderão ser terceirizados. E houveram dois grandes pontos polêmicos nessa terceirização. E o primeiro deles é a responsabilidade solidária. O que significa isso? Lembra da história que eu contei aqui da empresa A e empresa B? Muito embora você era contratado pela empresa A, prestadora de serviço, a empresa B, que tomava os serviços, também era responsável no caso de uma ação trabalhista. Ambas as empresas, se a empresa A quebrasse, não tivesse patrimônio para responder, a empresa B também tinha que responder uma ação junto à empresa A. E assim, uma garantia maior para o trabalhador.
Agora, com a reforma trabalhista, quem responde é a empresa que contrata. A empresa A te contratou, ela é a prestadora de serviços, você presta serviços para aquela empresa, você é contratado por ela. Ela que você pode acionar na justiça. O seu vínculo trabalhista se resume àquela empresa A. Não existe mais acionar na justiça a empresa B. Ou seja, você pode trabalhar numa empresa, prestar serviço para uma empresa multinacional, trabalhar lá dentro. Mas quem te contratou foi uma empresa pequenininha. Se essa empresa quebrou, quem responde pelo seu vínculo empregatício é a empresa que você foi registrado, essa terceira, e não a empresa que tomou os serviços. O segundo ponto polêmico é a questão da terceirização sem isonomia. O que é isso? Sem isonomia de salários. Antes da reforma, a terceira que te contratava para trabalhar naquela empresa tinha que respeitar o salário que a pessoa que lá naquela empresa trabalhasse recebia estando na mesma função que você. Agora, a empresa que terceiriza ela fica facultativa, ela não é obrigada. O texto é claro, ele diz poderá. Então, não significa que você vai receber o mesmo salário do que aquela pessoa que trabalha na empresa B, se você é contratado pela empresa A. Mas as garantias que aquele funcionário da empresa A recebe, isso ficou reservado, que ainda assim, mesmo que seja funcionário de uma terceirizada, as garantias, cesta básica, algum abono, as garantias que aquele funcionário recebe, você também terá direito de receber. Mudar para melhor, com certeza, que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E é isso aí, é um tema bem polêmico, a gente trouxe alguns pontos dentro da terceirização. Se você achou legal, se acha que mais pessoas precisam saber disso, não esquece, curte, compartilha. E a gente vai fazer essa série da reforma trabalhista. Então, a semana que vem tem mais. A semana que vem nós vamos falar sobre contribuição sindical, sobre o acordo pactuado entre as partes, que agora é possível. Tem muitos temas, entre outros que vamos falar durante as semanas. Vamos falar ainda sobre horas extras, como que ficou a jornada de trabalho. Então você não pode perder o Explica Direito. Se inscreve nos nossos canais, todos os dias nós temos posts e vamos falar durante esse mês sobre reforma trabalhista. Tchau, tchau!